Tá. Eu queria só não perder o gancho, desculpa se você ia mudar lá, que você acabou comentando da família, e jogar pro Vilegas aqui, porque, pô, família, né? Família, Vilegas é que o Vilegas, ele acabou não apresentando, mas, pô, quem já é de casa aí já conhece os dois aqui, nem introduzimos os dois, mas o Vilegas, ele já tem uma abordagem um pouco mais de diversificação de portfólio com cripto, né? Obviamente, seguindo seu gerenciamento de risco, né? Não é doido igual eu e o Bruno aqui. Mas, o Vilegas acabou comentando que ele já faz aquela... não é bolsa a palavra, pô... A bagzinha de aposentadoria, eu esqueci a palavra. A previdência mental. Pra filha recém-chegada dele aqui. E dentro da previdência ali, da bolsa de previdência dela, do portfólio, tem um percentualzinho de Bitcoin, de cripto, né? Não sei o que mais ele acaba comprando. E aí eu queria entender do Vilegas como que ele enxerga essa transferência de custódia, né? Tipo, uma das preocupações do Mota é como que uma família poderia ter acesso a isso? E agora que eu pergunto pra você, como você vai fazer pra sua filha ter acesso a isso lá na frente? Perfeito. Bom, pessoal, queria agradecer aqui o convite para participar aqui do programa, um prazer. O Mota, né, não me deixa mentir, eu sempre gostei bastante desse mundo de criptoativos. Eu achei interessante que você comentou, né, que o Bitcoin começou a crescer ali, a sua popularização em 2017. Foi exatamente no ano que eu fiz a minha primeira compra de Bitcoins, que eu comecei ali a me familiarizar. Eu lembro que foi até um colega, numa pós-graduação que eu fiz, que comentou sobre o assunto, que me trouxe isso. E eu falei assim, poxa, legal, bacana. Eu já estava inserido no mundo de investimentos, afinal eu estou no mercado desde 2010, então eu já tinha um certo conhecimento. E o que digamos assim, me instigou a querer conhecer mais esse mercado e participar, foi de entender como que as coisas funcionam, né? Que é o que você comentou, né? O que falta para o Bitcoin às vezes ser o ouro? É a questão do tempo. Então, eu, no meu modo de pensar, eu pensei assim, poxa, hoje todo mundo sabe o que é uma ação, né? Normalmente a gente vê aquelas grandes histórias dos grandes investidores que compraram bolsa lá em 1990. E hoje eu pensei assim, poxa, se eu comprar bolsa, qual vai ser a probabilidade de eu me tornar daqui a 20 anos esse investidor que comprou bolsa em 1990? Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho que é mais difícil. Então eu enxerguei no mundo cripto essa possibilidade de ser algo que ainda está dentro da sua curva de aprendizagem, de adesão. E eu pensei assim, poxa, beleza, eu faço investimento em ações, afinal eu sou estrategista de ações, mas eu nunca deixo de lado de realmente fazer esse investimento em criptoativos. Se eu faço para mim, olhando para a carteira previdenciária que eu montei, que eu já comecei a montar para minha filha, eu falei, por que não montar isso aí também para ela? E outra coisa também que eu acho que me incentivou, né, tem essa questão do tempo, e de pensar assim, mas por que eu acho que isso vai dar certo ou não? Né? Acho que a pergunta que fica para todo mundo, quais os nomes, quais os ativos que a gente vai ter lá na frente que serão case de sucesso, acho que isso ninguém sabe. Mas uma coisa acho que é fato, acho que não tem como a gente fugir da digitalização. Sim. Né? Eu até estava parando para pensar, antigamente, né, a gente saía com a carteira, né, com vários cartões, enfim, dinheiro ali, a chave do carro, documento. Hoje, pessoal, tá tudo aqui dentro. É isso aí. Por que com o mercado financeiro, na maneira de se transacionar as coisas, não seria diferente? Outra coisa também que eu penso, muita gente tem o seu trabalho, o seu ganha-pão através do quê? Do celular. O que seria diferente aí com essas novas tecnologias? Então, esses são os dois principais pontos por que eu compro, por que eu acredito nisso no longo prazo. O que vai dar certo, quando vai dar certo, né? Se parte já deu, não deu, eu não sei, mas eu acredito muito nisso. E sobre a minha filha que você comentou, que eu comentei aqui com vocês, na verdade, eu já comecei a montar essa carteira previdenciária para ela. A gente fez até uma live aqui na Genial Investimentos comentando como que é a minha estratégia. E basicamente é o seguinte, eu quero criar uma poupança para ela. Eu não sei se cripto vai dar certo ou não. Acredito que sim, mas eu não tenho essa convicção. Então, eu não posso me expor 100% a criptoativo. Né? Por mais que eu entenda que é o maior potencial, seria, né, da carteira dela. Não é também 100% exposto. Mas não tem como ter 100% de exposição. 95%. Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer um cálculo, uma estimativa do valor que eu precisaria para ela chegar aos 18 anos, que é quando eu pretendo entregar este portfólio para ela. E pensei assim, qual que seria um dinheiro legal, obviamente corrigido pela inflação, para ela, ou sei lá, fazer um intercâmbio, iniciar uma faculdade, dar uma entrada no imóvel. E eu cheguei lá num determinado valor.
Eu dividi isso pela quantidade de meses, fiz uma conta simples, né? E cheguei, ó, é esse valor, mas eu consigo um pouquinho mais. Cheguei num valor de mensalidade ali, mas eu consigo um pouquinho mais. Esse um pouquinho mais eu tô destinando aonde? Renda variável. Então a gente tem uma carteira bem diversificada. Hoje dá mais ou menos 70-30, tá? É 70% renda fixa, que são títulos do Tesouro, e os 30%, aí eu vejo. Eu vou avaliar cenário, vou ver atratividade. O que tá melhor de O comprar? que tá melhor? Mas basicamente, o que é? Ibovespa, Small Caps, Bolsa Americana e criptoativos, tá? Esse ponto que você me trouxe é importante, porque como que eu vou fazer essa transferência para ela? Pensei de duas maneiras. A primeira delas que eu ainda não fiz, que inclusive é algo que me falta, acho que nesse mundo cripto, que é a questão de eu colocar numa hard wallet, de eu dar essa segurança do tipo, filha, estou te passando aqui a chave dos seus criptoativos, eu quero chegar nesse momento, mas por enquanto, a maneira que eu fiz foi a seguinte, eu abri uma conta para ela aqui na Genial Investimentos, então, mensalmente, eu transfiro o dinheiro para a conta dela, no CPF dela, no RG dela, e por enquanto eu estou me expondo a criptoativos através das ETFs, tá. que é a maneira mais fácil que eu consegui fazer E há isso. quanto tempo você faz isso? Ela nasceu tem 6 meses. Isso, ela vai fazer 6 meses, agora em dezembro, 5 meses. Então, assim, eu comecei a fazer com 3 meses dela, mas eu fiz proporcional ao valor de mês. Agora eu entendi o rally do Bitcoin. Foi Foi o Vilegas 3 entrando. meses, Ó, Foi o Vilegas posicionando, cara. Não é por nada não, mas ela entrou no Bitcoin a $26 mil, viu? Agora Tá eu tô bem, entendendo tá bem. tudo. Tá- Começou Agora- bem, começou bem. Tá melhor que 90% do mercado aí já, sua filha, com 6 meses de idade. Mas é isso. Não, entendi. Vale até a gente ressaltar esse ponto, tá? Porque diferente de muito criptomaximalista aí que fala que a autocustódia é a única opção, não, tá? Se você ouvir qualquer pessoa falando isso, ela tá considerando o próprio cenário dela, tá? A autocustódia não é a melhor coisa do mundo, você tá só transferindo o risco de uma contraparte, né, que estaria fazendo a custódia para você mesmo, tá? A chance de você fazer uma besteira, se você não souber o que está fazendo, é alta, é bem alta, tá? Depende da tese de cada pessoa, assim, até esse ponto, até pra fazer um disclaimer. A gente não é, cara, alucinada, assim, não tenho 95% do meu portfólio em cripto. Eu tenho menos de 50%, acho que eu tenho uns 30% do portfólio em cripto, tenho uma parte grande em renda variável e a maior parte do meu portfólio é renda fixa. Assim, até pra você entender qual que é o contexto. Mas assim, porque cripto, de fato, não é um ativo que você tem que ter, olhando como tese de reserva de valor, esse negócio não paga yield, entendeu? Então, teu custo de oportunidade do dinheiro é alto. Assim, quando é que esse negócio trava valor? É quando os juros caem em tese, é quando você tem essa virada de curva de juros, se for dentro dessa tese. Então, até para ser condizente com o que a gente está falando, assim, esses preceitos é quase que o que tem que seguir. E eu acho que nem eu e o Eric, assim, a gente não não que não exista, assim, não sou contra o Banco Central, não sou contra o sistema monetário, eu só acho que você tem anomalias no sistema monetário e no sistema financeiro como um todo que acabam te gerando momentos de assimetria que, para mim, o Bitcoin ou qualquer outra cripto, especificamente o Bitcoin dentro dessa tese, é quase que uma put. Então, quando eu falo que os Estados Unidos se alavancou muito nos últimos anos, que o mundo inteiro se alavancou muito nos últimos 10 anos, e você pode ter um repasse dessa alavancagem para diminuir essa alavancagem via inflação, eu tô comprando uma put com uma reserva de valor. Eu também tenho ouro, tá? Então, justamente para fazer um portfólio ali que mitigue, inclusive, meu risco de estar errado nessa tese. Mas, obviamente, a minha exposição à cripto é muito maior relativa ao ouro. O ouro é um percentual muito pequeno do portfólio. Mas, assim, eu acho que o interessante disso, assim, para entender, é que caixinha você coloca em alocação de capital. Esse negócio, como alocação de capital, é reserva de valor, e aí você entra nas outras criptos que não são. Assim, não é essa tese. Por exemplo, o que Ethereum faz, que é o mais fácil da gente explicar? Cara, Ethereum, ela faz com que você tenha um armazenamento de dado descentralizado. Vamos pegar numa ótica de jogo, acho que é o mais simples de explicar. Seu filho ou pessoal mais jovem, não sei se você também joga, mas o pessoal joga FIFA. Quando você muda de programa no FIFA, quando você muda de versão no FIFA, você perde os dados históricos daquele negócio. Porque ele estava especificamente ou dentro daquele jogo, no armazenamento do PlayStation, você trocou de PlayStation, você perdeu, enfim, tem um monte de dificuldade de passar esses dados para frente. O que Ethereum se propõe, como um dos casos de uso, é você ter um armazenamento único dos dados. Então, por exemplo, tem essa tese para jogo, que é construída em cima da Ethereum. Você cria um jogo ali em cima e toda vez que uma versão é atualizada, você mantém os ativos do seu jogo. Você pode colocar ele no marketplace para ser negociado. Eu consigo utilizar um ativo de um jogo em outro jogo, porque o data center é único.
ele não tem múltiplos data centers, não tem um data center de um jogo específico de outra produtora. Isso é uma das teses, que é um pouco mais distante do que seria mercado financeiro como um todo. Você paga as taxas de transação para utilizar esse negócio, e essas taxas de transação são revertidas em yield para quem tem Ether. Então, assim, esse é o ecossistema como um todo. Como analogia, é como se você pegasse o AWS. Como é que você paga pelo software do AWS, pelos servidores do AWS? Em moeda. Você está colocando para ser pago em Ether. Então, ao invés de você precisar de moeda fiduciária, você vai ter que sempre converter naquela moedinha que é Ether para pagar a taxa de rede. Isso cria um determinado valor. A dificuldade que a gente tem é qual que é esse valor, assim, porque eu estou precificando uma moeda, não estou precificando exatamente uma ação. Não é uma ação, é uma infraestrutura, só que não é dentro do AWS. Eu não estou investindo em Amazon, eu estou investindo no produto. De fato, eu estou investindo na moeda que se utiliza para pagar as taxas para usar o AWS. Então, assim, existe uma tese muito distinta entre as duas coisas. Você vê Bitcoin cara, reserva de valor, é difícil de alguém acessar aquele determinado ativo, eu tenho portabilidade, eu consigo mandar para um outro lugar, eu não consigo usar para transação porque o valor é baixo, mas são características muito únicas. Aqui eu estou falando de uma outra infraestrutura completamente diferente, que é uma outra caixinha no portfólio, não é a mesma. E nessa outra infraestrutura, realmente você tem um negócio muito diferente do que você tem no mercado tradicional. Você não está investindo numa ação, realmente não é uma ação, o financials daquele negócio não é de ação, é uma arquitetura, uma infraestrutura que tem que ser adotada, que tem que ter um aumento de adoção para que esse negócio cresça. Então, assim, tem uma diferença muito grande na tese. E um outro ponto, assim, sobre esse negócio de até segurança e Bitcoin ser usado para lavagem de dinheiro, uma das coisas quase que interessantes desse mercado é que, na origem dele, eu acho que o Bitcoin ficou popular principalmente por uma aplicação que surgiu na Deep Web, inclusive, que chamava Silk Road. Silk Road era um marketplace que você podia colocar qualquer produto para comprar e vender e você fazia o pagamento em Bitcoin. Isso foi lá em 2013. Eu acho que, inclusive, Bitcoin nem seria tão conhecido se não tivesse esse negócio. Como o Bitcoin, você não conseguia saber quem estava pagando, ele era anônimo, era o dinheiro perfeito para você usar dentro daquele ecossistema digital. E aí o cara, dono desse negócio, foi preso, porque tudo que passava ali era droga, era ilícito. Ele foi preso lá nos Estados Unidos, acho que condenado à prisão perpétua, mas o recurso, todo o dinheiro foi, a maior parte do dinheiro foi recuperada. Porque tem uma coisa interessante do Bitcoin, ele é anônimo, mas ele é rastreável. Por ele ser rastreável, você consegue fazer todo o caminho de volta. E achar a pessoa na ponta que fez a primeira transação. Tem uma empresa que chama Chainaris, tem algumas hoje em dia. Tem inclusive empresa brasileira que faz isso. O cara faz o caminho do teu Bitcoin para achar quem é a pessoa física por trás. 50% da receita disso é do governo. Porque são a Polícia Federal, a FBI, é o principal cliente deles. O maior holder individual de Bitcoin é o governo dos Estados Unidos. Não, um dos maiores. Um dos maiores, mas é 5%, eu acho. É 200 mil bitcoins. O cara tem 200 mil bitcoins, que é de apreensão e coisa que ele recuperou. Então, lá atrás, isso realmente era um pensamento super válido. Assim, que de fato você podia usar ou pode usar cripto e ela é anônima. Hoje em dia isso tá caindo bastante, assim. Hoje em dia tem até a analogia do próprio... Foi o Cizi, o cara da Binance, que... Eu não lembro. É que assim, hoje dá pra afirmar que você tentar fazer crime com criptomoeda é a maior burrice que você pode cometer. Porque é muito fácil de chegar em você depois. Óbvio, tem casos de hackers norte-coreanos que conseguem fazer isso com a ajuda do governo, mas enfim... Aí são outros 500. Mas você, pessoa física, querer cometer um crime, lavagem de dinheiro que seja, através de cripto, a chance de você ser pego é alta. E o histórico tá pra sempre lá. Porque assim, você não consegue tirar, tá sempre na rede, entendeu? Ela vai estar pra sempre. Daqui a 30 anos vai estar o histórico lá do que você fez.